9 de setembro de 2014. Sem Maicon e com zaga modificada, a seleção brasileira faz esta noite segundo amistoso sob o comando de Dunga. Dorival Júnior muda a programação normal e trabalha pesado para fazer o Palmeiras voltar a vencer. Mesmo já treinando com bola, Luiz Fabiano terá que esperar um pouquinho mais e ainda está fora do jogo de amanhã contra o Botafogo. Santos aposta em conhecimentos de ex-jogador do esporte para o duelo com o rubro-negro pernambucano. Michael Schumacher sai do hospital e continuará tratamento em casa. E ainda, croata Marin Cilic vence o US Open pela primeira vez. E as notícias do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. A seleção brasileira entra em campo hoje às 10 da noite para enfrentar o Equador no segundo amistoso sob o comando da nova comissão técnica. Nos últimos dias, o assunto em torno da seleção veio de fora das quatro linhas com o corte do lateral Michael. Dentro de campo, a seleção terá outras mudanças em relação ao time que enfrentou a Colômbia. A seleção brasileira realizou ontem o último treino visando o amistoso de logo mais às 10 da noite contra o Equador. Mas antes de chegar ao estádio MetLife para reconhecimento do gramado, o ônibus da delegação se envolveu em um pequeno acidente, sem vítimas. O motorista deu uma quebradinha ali, né? Mas faz parte, acontece, né? Vamos ver o que eles resolveram aí. Quando Dunga finalmente conseguiu colocar os jogadores em campo, precisou fazer algumas alterações em relação ao time que bateu a Colômbia por 1-0 na última sexta-feira. Davi Luiz, com uma lesão no joelho esquerdo, dará lugar para Marquinhos. Com o corte de Michael por indisciplina, o capitão Neymar fugiu da polêmica, enquanto o garoto Danilo quer aproveitar a chance da melhor forma possível. Eu costumo trabalhar para a oportunidade, estar sempre preparado, e ela chegou, cabe a mim agora fazer um bom jogo, fazer um jogo seguro e carimbar minha vaga na seleção. É uma coisa interna, uma coisa que já foi decidida pelo nosso treinador, pelo Gilmar, então, e eles já falaram tudo que tinha que falar. Essa é a seleção brasileira do linha dura Dunga, ou pelo menos um esboço daquilo que o capitão do Tetra espera alcançar ao longo desse novo ciclo. É difícil você mudar uma coisa em praticamente uma semana de trabalho, em uma partida, né? Mas estamos nos adaptando ao nosso novo treinador, as coisas que ele pede, as coisas que ele comanda na gente, e estamos tentando melhorar sempre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Seria muito incoerente mesmo você já cobrar uma postura da seleção brasileira. O Dunga acabou de assumir, realizou aí 2, 3 treinamentos, quer dizer, muito pouco para você já ter uma nova cara, um novo padrão tático, enfim, novidades na seleção brasileira. No máximo que você pode ter, de repente, um detalhezinho ou outro que você possa eventualmente perceber, e deu para perceber na partida de estreia contra a Colômbia, uma pegada um pouco maior em relação ao que nós vimos na Copa do Mundo, mas realmente é muito pouco. O resultado contra a Colômbia, sabe, foi fruto de um gol do Neymar. O Neymar fez a diferença numa cobrança de falta, uma jogada de bola parada. A seleção nem produziu tanto assim. Contra o Equador vai ser um jogo difícil também, porque o Equador tem uma base montada, se classificou para a última Copa do Mundo, tem um bom time, não vai ser fácil para a seleção não. O que chama a atenção mesmo foi esse corte do Michael por indisciplina. Os jogadores não se pronunciaram oficialmente, mas há informações de que eles cobraram a comissão técnica por causa da omissão. A comissão técnica simplesmente anunciou o corte por indisciplina, mas não divulgou o motivo, o que deu margem a muitas especulações, brincadeiras em redes sociais, a tal ponto que o Elias, inclusive, está ameaçando processar pessoas que escreveram bobagens a respeito do corte do Michael, associando o corte a uma possibilidade de uma relação sexual, enfim, sabe, coisas que fogem do contexto, não fazem o menor sentido, e acho até que está certo o Elias se sentiu prejudicado. As pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que elas escrevem e naquilo que elas divulgam. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho o seguinte, a seleção do Dunga começou errado, tudo errado na seleção do Dunga. O jogo contra a Colômbia foi um jogo difícil, o Brasil se colocou mal em campo
e se valeu da individualidade de seus jogadores. Tanto é verdade que o gol da vitória saiu uma falta cobrada magistralmente pelo Neymar. Fim de papo. Aí vão para o pós-jogo. No pós-jogo, os caras saíram para a noite, o Maicon chegou tarde, não explicaram direito o que aconteceu com o corte dele, faltou transparência. Devia dizer, foi cortado porque fez isso, esclarecer direitinho. Até para preservar os outros jogadores que teriam sido envolvidos em várias conversas aí. Né? Tem o tal do shampoo aí do Davi Luiz, né? Que também é... O cara misturou aí. Então, quer dizer, ficou o dito pelo não dito. Exatamente por quê? Porque faltou transparência. Tem uma seleção que vem de cima para baixo e acabou. Não é assim. Tem que dar. A seleção brasileira é tão importante quanto o Congresso Nacional. Tem mais, o torcedor se incomoda mais com o que acontece com a seleção do que com o Congresso Nacional. Porque se não fosse assim, não colocava certos cargos lá em Brasília, né? Tem essa também. Votava melhor, né? Mas a seleção importa. Então, deveriam ter sim aberto o jogo. Falador saiu porque fez... Chegou atrasado. Uma bobagem, chegou atrasado. Ou, sei lá, ofendeu, houve uma briga. Explica. Começa de maneira correta, de maneira certa. E não tapando o sol com a peneira. Porque quando tapa o sol com a peneira, sai bobagem mesmo. E agora, quem é que vai pagar toda essa aura negativa que envolve o nome do Elias? Quem é que vai fazer isso? Né? Quem é que vai pagar o prejuízo para o Davi Luiz e essa conversa toda do shampoo? Quer dizer, então, esse que é o mal da falta de transparência. Sou absolutamente contra. Começaram errado. Gilmar e Dunga, nota 0. Deviam ter aberto o jogo e poupado os jogadores. Bom, o corte do Maicon acabou sendo grande assunto em torno da seleção brasileira antes do amistoso desta noite. E nesta terça, o empresário dele disse a uma rádio italiana que não acredita que o jogador será convocado novamente por Dunga após o incidente. E a enquete do site gazetesportiva.net é justamente sobre esse assunto. Nós queremos saber, o lateral direito Maicon merece mais uma chance na seleção brasileira? Celso Cardoso, sim ou não? Ele que já defendeu a seleção por 11 anos. Em primeiro lugar, acho que não tem a menor chance. Foi cortado agora. Se houvesse uma boa vontade por parte da comissão técnica, não haveria o corte e tudo seria resolvido lá dentro. Ele já tem mais de 30 anos, para jogador de futebol, é idade de veterano, já tem uma história na seleção. Acabou a seleção brasileira para o Maicon. E aí a questão é a seguinte, se ele merece uma chance ou não. Eu acho que não. Ele estava ali, mas ele tinha uma espécie, pela experiência que ele tem como vice-capitão, tem que dar o exemplo. Então, se você determinou o horário no final da folga, 20 horas... Ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo para os mais novos. Já participou de Copa do Mundo, era homem de confiança do Dunga, tinha que estar lá às 20 horas. Chegar às 7 horas da manhã, sem dúvida alguma, se não tem nenhum motivo justificável, né? É uma falta de responsabilidade muito grande, um péssimo exemplo para os jogadores mais jovens. E aí, Chico Lang, ele chegou cedo, né? Ele não chegou tarde, ele chegou cedo. Olha, Michele, eu acho sempre que as pessoas merecem uma segunda chance. Eu daria, sim, uma convocação para o Maicon, por que não? Ninguém vai casar com ele, ele vai ter que jogar bem na lateral direita. Agora, que tem que esclarecer por que cortaram o Maicon, tem. Isso é muito importante, porque o futebol que o Maicon mostrou e tem mostrado esse tempo todo na seleção brasileira, o credencia ser chamado novamente. Qual outro lateral que é melhor que ele? Não, é difícil você achar. E o Maicon não, o Maicon é um cara de 30 anos, mas ele aguenta ir para a linha de fundo, voltar na marcação. Não, foi um dos destaques da partida contra o Então, é um grande jogador. Eu, honestamente, convocaria de novo. Merece sim uma segunda chance. E olha, falta um pouco de bom humor para esse pessoal, né? O Maicon deve ter feito uma brincadeira, ninguém gostou, e por isso que ele dançou. E se fosse assim, então o Flávio Prado não trabalhava em lugar nenhum. Porque o que o Flávio sacaneia as pessoas é brincadeira. Chama os dois de casal. Né? Aqui a Michele e o Celso, o casal. Eu não sei porque casal, ele tem a mulher dele, ela tem o marido dela. O Flávio maldoso chama de casal. Agora, se a direção fosse mandar o Flávio embora com toda a brincadeira maldosa que ele faz, aí não teríamos o nosso querido Flávio Prado mais aqui. E ele é competente, um grande jornalista, comanda como ninguém, a mesa redonda. Então tá errado. Está errado. Não se resolve as coisas na porrada, viu, o Dunga e Gilmar? Bom, e hoje é aniversário do Oscar, né? Ele completa 23 anos, desencanta hoje, faz um golaço. E aí, Celso?
Que ele faça uma boa partida. Tomara, né, Chico? Não tenho muita esperança individualmente no Oscar. B teve uma partida realizada ontem na abertura da 21ª rodada. O Joinville venceu o Paraná por 3-0 na Arena Joinville, chegou aos 39 pontos e continua na liderança da competição com 4 à frente do segundo colocado, o Avaí. Veja os gols. Na Arena Joinville, a equipe da casa saiu na frente do Paraná apenas aos 14 minutos do segundo tempo com o Fabinho. Aos 29, Edgar Júnior avançou pelo meio e soltou o pé. A bola bateu no travessão e sobrou para Jael, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 3 minutinhos depois, Marcelo Costa levantou na área paranaense e Naldo de cabeça deu números finais ao duelo. Começa amanhã o Brasileirão Feminino de Futebol, mais uma tentativa de fazer a Liga Profissional da categoria emplacar de vez. Entrar de uma vez por todas no profissionalismo é o desejo de atletas e dirigentes, como nos mostra o repórter Adriano Dolfi, que acompanhou a entrevista coletiva de lançamento da competição. O Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol começa nesta semana. O Brasileirão das Mulheres terá times tradicionais como Bahia, Portuguesa e Vasco. Um esporte em crescimento, mas que ainda precisa de muito apoio e patrocínio. Nós temos que realmente parar de encarar o futebol feminino como amador. Não é. A partir do momento que uma pessoa recebe alguma coisa, deixa de ser amador e passa a ser profissional. O futebol feminino não é diferente. Ele está na Lei Pelé. Todos nós conhecemos. Aqueles que não conhecem, procura ler. Porque ali diz sobre futebol. Não faz discriminação, se é feminino ou masculino. Eu acho que o que nós precisamos, é o apelo que eu deixo aqui, é que façamos mais futebol feminino. Que deixamos de lado esse preconceito que ainda a gente carrega um pouco nas costas. Nós precisamos ter as divisões de base, com competições regulares e permanentes. Então, eu acho que nós precisamos, de fato, estimular e incentivar, e encontrar um modelo que se ponha de pé e tenha sustentabilidade. Érica vai disputar o campeonato pelo time do Centro Olímpico. É um dos 4 times que representam o estado de São Paulo. E a atleta desenha um quadro delicado da situação do esporte no Brasil. Érica, você consegue viver do futebol? Hoje, eu, Érica, falo que consigo, não sei até quando. Porque de onde você tira, e no repõe um dia acaba, né? Mas não consigo bater ainda no peito e falar assim, ó, tô tranquila quanto a isso, não tô. Porque daqui 1 ano, se eu não repor esse dinheiro, eu não vou ter mais. E aí eu não... Pode ter certeza que eu vou parar de jogar bola e vou fazer algum outro trabalho, vou pedir alguma coisa aí para alguém dar um espaço. E essa é a nossa realidade, né? Infelizmente é a realidade, mas a gente não para por aí, porque a gente gosta. Então, se a gente não estivesse jogando futebol porque a gente realmente ama, nada ia acontecer. Se for por causa do dinheiro, desculpa, vamos parar, porque não é isso que vai acontecer, né? A gente não vai ganhar no Brasil, é difícil ganhar um dinheiro aqui se mantendo do futebol feminino. Érica e tantas outras meninas estão sendo observadas por Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico da seleção. Ele trocou o futebol masculino pelo feminino e se surpreendeu com a realidade. A gente sabia que era difícil, óbvio, mas a gente não sabia que era tão difícil. Então nós temos muito... Até outro dia foi, eu não sei se foi Canadá ou se foi Austrália, que tem 300 mil atletas atuando. Nós temos 5 mil e pouco. Então, se você for pensar a longo prazo, como é que vai ser essa reposição nossa daqui a 3, 4 anos? Depois da Olimpíada, por exemplo, a gente vai perder a Formiga, vai perder algumas jogadoras mais experientes, até pela idade. Onde é que nós vamos repor com facilidade se nós temos 5 mil atletas jogando e os outros países têm 300 mil? Nos Estados Unidos são milhões de meninas jogando futebol. E essa é a situação que acho que mais amedronta, né, as jogadoras também, né? Falta de emprego, essa situação de não ficar um bom período do ano ocioso sem ter uma atividade no clube, né? Não, hoje a gente fala muito em guerreiros e guerreiras, né, no esporte. Literalmente elas são guerreiras, porque financeiramente não existe uma compensação a não ser uma ou outra atleta. Por exemplo, agora nós vamos jogar a Copa América. Quando a seleção feminina entrar em campo, quem estiver de fora tem que olhar e dizer: essas meninas têm valor, independente do que vai acontecer.
É muito cômodo quando tem Jogos Olímpicos, aí você vê a seleção brasileira chegando, disputando medalha e tal. Alguns cobram, esperam, né, resultado, ou então vibrar com a Marta, eleita melhor do mundo, quer dizer, mas precisa ser feito realmente algo de efetivo para que você possa produzir outras tantas Martas, outras tantas jogadoras, e isso só é possível com um calendário realmente regular, que você tenha campeonatos para mulheres todos os anos, toda a temporada, mas uma coisa assim realmente séria, sabe? Que você cria uma raiz, cria uma identificação. E aí há de se realmente buscar patrocínio para isso, para que o futebol feminino seja forte também no Brasil. A gente vê uma experiência no futebol norte-americano muito bem sucedida, né? E o futebol nunca foi o principal esporte do norte-americano. A gente vê um trabalho na Europa também, na Suécia, em alguns lugares. Não é fácil, é verdade. Mas se você criar a cultura do futebol feminino, de repente colocar uma atividade, pode-se pensar nisso num marketing, trabalhando junto, você faz uma preliminar do futebol feminino num jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não sei, são alternativas para que você possa promover o esporte e de repente torná-lo também mais forte. É bom para todo mundo, é bom para o atleta que tem um novo mercado, é bom para as emissoras que têm o que transmitir, alguma coisa realmente, sabe, significativa, não torneios inventados só para preencher um espaço e justificar o esporte no Brasil. Que seja uma coisa regular. Acho interessante essa iniciativa e espero que vingue, né? Porque a gente já viu outras tentativas também e todas fracassaram. Oh, meu querido Celso Cardoso, eu só vejo um jeito aí para dar certo o futebol feminino no Brasil. O jeito do futebol masculino não pode ser aplicado no feminino. Já vimos que não dá muito resultado. Porque é bem diferente, o futebol feminino é um futebol mais leve, quase não há choque, a mulher tem um jeito diferente de praticar futebol. Algumas com muita arte, evidente que a Marta, por exemplo, mas é diferente. Então eu acho que o único jeito que tem é incentivar o futebol feminino nas faculdades. O certo seria incentivar o futebol feminino nas escolas, né, do governo e da prefeitura, para vir desde a base, para você ter um bom manancial. Mas desde da época da ditadura militar para cá, o que aconteceu? A educação física passou a não ser matéria obrigatória, então não há mais prática de esporte nas escolas municipais. Nem aprender a escrever as pessoas têm conseguido aprender, que é virou básico, né? Mas isso aconteceu depois da ditadura militar. E de lá para cá, o Brasil não se repôs mais. Então, eu acho que as faculdades hoje têm sim um manancial bom, tem como captar até para fazer publicidade da própria universidade, da própria faculdade. Aí é legal, mas se não for assim, eu acho que o futebol feminino não vai pegar no Brasil, não. Só para dizer que a Marta foi eleita 5 vezes melhor do mundo, feito jamais alcançado por nenhum homem. E ela disse numa entrevista a uma revista mesmo, como me lembrava a Anitta, que o futebol internacional, ele está engatinhando. E que no Brasil, o futebol feminino, na verdade, ele passa despercebido. E ela ganhava cerca de R$3 mil na Suécia. Então, quer dizer, a gente pensa que lá fora elas têm um reconhecimento maior e tudo mais, mas não é assim também, não. Bom, Mundial de Vôlei Masculino começa amanhã a segunda fase da competição, que está sendo disputada na Polônia. O Brasil está no grupo F, ao lado da Rússia, Alemanha, Canadá, Bulgária, Finlândia, Cuba e China. A terça-feira foi de treino para a seleção brasileira, que terminou a fase inicial na liderança do grupo, conquistando 5 vitórias em 5 jogos e vai ter pela frente a Bulgária amanhã, 20 para o meio-dia. O técnico Bernardinho deve ter força máxima, já que nenhum jogador está vetado pelo departamento médico. Basquete, já foi definida a primeira semifinal da Copa do Mundo, que está sendo disputada na Espanha. Na tarde de hoje, a Lituânia bateu a Turquia por 73-61 e agora enfrenta os Estados Unidos, que agora há pouco derrotaram a Eslovênia por 119-76. Amanhã é a vez do Brasil, que à 1 da tarde enfrenta a Sérvia em Madrid pelas quartas de final. Na primeira fase, as seleções já se enfrentaram e o Brasil passou sufoco, mas levou a melhor e venceu por 83-71. O adversário deste confronto sairá do duelo entre Espanha, dona da casa, e França, que também
jogam nesta quarta-feira. O legal de tudo isso, Michele, é você ver o resgate da autoestima do basquete brasileiro. Primeiramente por uma campanha muito boa na primeira fase, terminando em segundo lugar. Você falava aí desse jogo com a Sérvia, se não me falha a memória, o Brasil chegou a abrir 20 pontos sobre a Sérvia, permitiu a virada, aí que foi mas aí depois no final acabou confirmando a vitória. Então faz uma belíssima campanha. Agora sim estão sendo colhidos os frutos do trabalho do Rubem Manhano. Também é verdade, está podendo contar com todos os jogadores brasileiros que participam da NBA. Aí é uma outra seleção e estou muito confiante, Chico, muito confiante mesmo, principalmente depois do que aconteceu frente à Argentina, pela rivalidade, pela dificuldade que representa os argentinos. É verdade também, as suas principais estrelas não estavam, mas foi uma vitória para dar moral e consigo ver a seleção numa semifinal. E é contra a Espanha, vai ser muito difícil passar, mas pelo menos já vai brigar por medalha. Concordo, o basquete brasileiro com esse pessoal da NBA é outra conversa, né? E não me admiro não se levar uma medalha aí, viu? Vai ser duro passar pelos Estados Unidos na Olimpíada, mas com o pessoal da NBA eu levo fé também. Ótima notícia para os fãs da velocidade. O ex-piloto Michael Schumacher deixou o hospital na Suíça em que estava internado desde que acordou do coma em junho. A notícia foi dada pela porta-voz do alemão Sabine Kehm através de um comunicado. O heptacampeão mundial apresentou melhora no quadro clínico e retorna para casa para continuar o tratamento da grave lesão neurológica que sofreu em um acidente de esqui em dezembro do ano passado. Apesar da boa notícia, Sabine avisou que a recuperação de Schumacher será um longo e difícil caminho. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde dele. A casa da família de Schumacher fica na cidade de Glan, também na Suíça. Muito bem, você pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no Gazeta Esportiva, conhece os bastidores do nosso trabalho no programa. O endereço é twitter.com/GazeEsportiva. Celso Cardoso, você tem abraço para mandar? São, na verdade, duas cidades. Chapadinha, no Maranhão, pede abraço, então sinta-se abraçada. Chapadinha e também Florianópolis, em Santa Catarina. Também temos um bom público assistindo ao Gazeta Esportiva lá. Quem nasce em Chapadinha? Deve ser... Chapadão. Chapadinhense. Bom, tem o Thiago Mansanari. Imagino que seja chapadinhense. Se tivesse na seleção, seria cortado. Só pelo nome. Edu de Jacareí, um beijo para você também. E também o Thiago Mansanari, acho que é isso, de Florianópolis, Santa Catarina, nos acompanhando. Muito obrigada, beijos carinhosos. E olha, fique ligado, em breve começa a votação para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. E mais uma vez a Lux Color e a Baltec estão com a gente fazendo uma festa maravilhosa, 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva? Daqui a pouquinho, Joel Santana estreia hoje no comando do Vasco. Jogo entre Santos e Sport terá reencontro do meia do Peixe com o ex-clube. E as notícias do trio de ferro. Não saia daí, o Gazeta Esportiva já volta. O Gazeta Esportiva volta falando da Série B. Duas partidas estão acontecendo neste momento. Em Campinas, a Ponte Preta recebe o Atlético Goianiense e vence por 3-1. Em Varginha está rolando Boa Esporte e ABC e por enquanto a partida está 0-0. Mais 7 jogos completam a 21ª rodada, todos começam às 7h30. Vamos ver, o Vila Nova recebe o Náutico no Serra Dourada. Sampaio Corrêa e Casa jogam em São Luís, no Maranhão. Em São Januário tem Vasco e Luverdense. Tem também Bragantino e Avaí em Bragança Paulista. Santa Cruz e Portuguesa no estádio do Arruda. Na Arena das Dunas, o América de Natal enfrenta o Oeste. E o Ceará joga com o América Mineiro no Castelão, em Fortaleza. E a torcida que comparecer nesta noite em São Januário para o jogo do Vasco contra o Luverdense vai poder acompanhar a estreia de um velho conhecido que chega com a missão de levar o Cruz Maltino de volta para a primeira divisão. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. O experiente e folclórico treinador Joel Santana aterrissou essa semana pela 5ª vez no Vasco da Gama. Com tempo apenas para comandar um treinamento, ele chamou a responsabilidade pela equipe Cruz Maltina e estreia hoje, às 7h30 da noite, no estádio de São Januário, contra o Luverdense, pela 21ª rodada da Série B.
Com 35 pontos, o Bacalhau divide a segunda colocação com Avaí e Ceará, mas está 4 pontos atrás do Joinville, líder da competição. A responsabilidade continua, nós vamos ter que fazer um número de pontos que nos dê a certeza para a gente passar para o grupo A. Todo jogo para nós é uma decisão, jogo dentro de casa, a responsabilidade maior ainda. E nós precisamos vencer, precisamos somar pontos. A véspera do jogo para o Vasco foi de muita conversa entre a nova comissão técnica e os jogadores. Eu acho que nesse momento, com um dia de trabalho, só conversando que a gente consegue definir os nossos objetivos. E foi isso que aconteceu. O fato de ter tido pouco tempo para trabalhar com a equipe antes da estreia não assusta Joel. A vida do treinador brasileiro é assim. Vocês que nos acompanham todo dia sabem que é muito difícil, né? Você, com um dia de trabalho, você desenvolver tudo aquilo que você gostaria de fazer. Mas nós já estamos calejados bastante, nenhum tipo de para resmungar ou coisa parecida. O treinador precisa agora manter os olhos bem abertos para solucionar os problemas do Vasco. Portanto, óculos escuros só para proteger a vista. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, Meus amigos, é bom o nosso querido Joel Santana, o papai Joel, né? Por isso que a matéria começou com volta papai e tal, um rapzinho, né? Então é o seguinte, tem que tirar o óculos escuros, né, Joel? Como é que você vai ver um treino de óculos? Olha aí, ó. Olha a picada do Joel, é bonito, tal, é legal. É o galã. É, um galãzão. Todo o charme do homem brasileiro. É verdade, arrebentou. É um estilo meio old fashion. Me lembra o Celso Cardoso. Lembra o Celso Cardoso. Celso Cardoso só andava de óculos escuros nas férias. Não, eu ando todos os dias. Na verdade, eu tenho uma certa... É que eu tenho uma sensação... E com uma boina, para ninguém reconhecer. Eu tenho uma certa sensibilidade. Olha a barriga do Joel lá. Você não tá barrigudo assim, não. Você tá magrinho. Agora a barriga do Joel tá maior que a minha. Como é que um cara desse vai treinar alguém? Né? Quer dizer, é uma piada. É só ele orientar, Chico. Não, brincadeira, bicho. Brincadeira não vai dar certo. Fora que ele vai falar inglês durante o treino, aí vai ser um show. É brincadeira, não vai dar certo. Virou garoto propaganda. E não seja maldoso. Talvez os óculos não façam parte de um estilo meio rock and roll, tal. Não, talvez seja mesmo sensibilidade à claridade. Você achou que ele ficou beautiful? É difícil, viu, Chico? Sensibilidade à claridade por causa dos lindos olhos verdes dele, igual você, né, Celso? Tem olho verde? Não, mas ele ficou beautiful ou não? Que isso? Or não? Ou ficou wonderful? Ficou style. É isso aí. Bom, o assunto agora é o Brasileirão. O Santos vai apostar na boa fase de um garoto para vencer o Sport na Arena Pernambuco. Ele chegou no início da temporada, disputou todos os jogos na equipe titular e conhece como poucos o adversário de amanhã. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Nesta quarta, o meia Lucas Lima terá um reencontro. O Santos vai enfrentar o Sport em Recife e foi no time pernambucano que o meia viveu talvez a sua melhor fase na carreira. Fico feliz de estar voltando, espero ser bem recebido, né? Mas tenho um carinho muito grande pelo esporte, pela torcida, fui muito feliz lá. Será que o jogador poderá passar algumas informações ao técnico Anderson Moreira? Não falei muito com o treinador, mas falei com meus companheiros das posições de quem jogou, com quem eu joguei junto. Tentei passar alguma informação de como joga, de qual maneira eles atacam, defendem. E tenho procurado ajudar nessa forma. E um fator pode contar positivamente. O Sport tem o segundo melhor aproveitamento atuando em casa. A partida, porém, não vai acontecer na Ilha do Retiro, conhecido como um alçapão, e sim na Arena Pernambuco, onde o clube não está tão acostumado a atuar. É um campo bem melhor, mas a gente sabe que na ilha eles são muito fortes e é difícil jogar lá. Então, acho que a arena fica um pouco mais neutra. No Santos, o camisa 20 também vive uma grande fase. Atuou em todos os jogos do torneio até o momento. Essa regularidade rendeu até um apelido carinhoso por parte da torcida. Dizem aí que você, pelo fato de bater faltas, aparência também, lembra o David Beckham. Queria saber se você se acha parecido com ele, alguma coisa assim. Tá louco, jamais. Se inspira nele? Não, com certeza, acho que é um ótimo jogador. Na beleza, acho que ele dá de 10 a 0 em mim, mas
A gente tenta chegar o mais perto possível, porque batendo falta acho que foi um dos melhores que eu vi. Então a gente procura estar se especializando cada vez mais. Bom, meus amigos, o Santos, depois que estreou um novo técnico, me parece, Celso Cardoso, que deu um up, né? Deu um upzinho. Eu não consigo ver isso. Não. Por exemplo, o David Braz fez 2 gols de cabeça. Coisa que ele não estava fazendo com o outro treinador, que não deixava ele chegar na área para cabecear. A verdade é essa. O Santos deu uma reorganizada. Voltou o Edu Dracena, experiência, está segurando mais a molecada. E eu não sei, eu estou achando que nesse segundo turno o Santos vai subir. Chico, o Oswaldo para mim foi demitido porque não escalou o Leandro Damião. Ponto. Ele está muito chateado, deu entrevista até falando. O que eu acho, sabe, inaceitável, não faz o menor sentido. Você contrata um técnico, ele chega a ser... Nada contra o Anderson, que fique claro. Eu só não consegui ainda, não caiu a ficha da demissão do Oswaldo. É difícil de entender. Para mim, não vai fazer muita diferença. Quer dizer, faz. Eu acho até o Oswaldo um pouco mais experiente, tem uma bagagem melhor, fez um bom trabalho num Botafogo que não tinha praticamente ninguém. Estava tirando o leite de pedra do Santos, levou uma final de Campeonato Paulista. A gente sabe, é um time que está em renovação. Perdeu o Cícero, perdeu jogadores importantes e está ali, sabe, numa campanha regular. Então, até agora eu não entendi a demissão do Oswaldo de Oliveira. Não entendi mesmo. E não acho que tão cedo vou ver qualquer diferença em relação ao que está sendo feito pelo Anderson Moreira. E eu já enxergo um certo progresso, mas é muito cedo para dizer. Mas pelo elenco e pelos jogadores que o Santos tem, eu acredito que o Santos vai subir bastante no segundo turno na tabela. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho realizou nesta manhã o último treino antes do embarque para o jogo contra o Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Confira as informações do Tricolor com o repórter Felipe Sboril. Ele calibra a pontaria, acerta o chute, a bola não entra. O que significa que ainda tem muito trabalho pela frente. Por isso, o Luiz Fabiano deve ficar de fora da partida de amanhã contra o Botafogo. Sem jogar desde o dia 31 de maio, o atacante está sedento pela volta. A gente vê no dia a dia que ele está muito ansioso para treinar, para jogar. Não é fácil para ninguém ficar de fora. Ainda mais ele, um jogador que sempre esteve em campo, sempre fez gols, sempre nos ajudou e está desde o meio do ano parado, sempre volta a sentir. E eu creio que isso cria uma frustração no próprio jogador, consigo mesmo e com seu corpo. Mas eu acho que agora, graças a Deus, já está tudo bem, ele está bem. E olha que com um centroavante como Luiz Fabiano, o time tende a melhorar. O difícil será arrumar uma vaga para ele, já que os 4 homens de frente estão muito bem, obrigado. O time agora está mais ofensivo, mas nada que sobrecarregue os volantes na marcação. Se reparar bem, o Ganso e o Kaká vem recompondo muito bem pelos lados do campo. O Kardec volta pelo meio ajudando, o Pato está sendo competitivo lá na frente, então não está sobrecarregando. Da forma que a gente vem jogando, é a forma que a gente tem que tomar como modelo e jogar até o final, porque todo mundo se ajudando e acaba ficando um pouco mais tranquilo, entre aspas, para os zagueiros, para os laterais, até para a gente volante. A distância entre São Paulo e Cruzeiro neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro é de 7 pontos. Falta ainda o segundo turno inteiro, 19 rodadas. Tempo suficiente para o tricolor diminuir essa vantagem. Mesmo que tropeços aconteçam, o título não está ainda descartado por aqui. Vai começar o segundo turno agora, é o primeiro jogo, então tem muita coisa para acontecer ainda. A gente sabe que só acaba mesmo quando acaba a chance total. Então é um primeiro jogo, depois contra o Cruzeiro vai ser um segundo, então eu creio que não apesar de se de repente acontecer qualquer imprevisto, não acabou o campeonato. Então, principalmente nas próximas rodadas, nada de tropeço com o time que tem que manter o equilíbrio. O jeito é driblar os adversários, o Botafogo e o líder Cruzeiro. Senão o título pode passar bem longe do objetivo tricolor. Se a gente avaliar, comparar esse São Paulo com o São Paulo do ano passado, estava lutando para não cair, e hoje você vê um São Paulo que está em segundo lugar e correndo atrás do Cruzeiro, é o time mais próximo do líder do campeonato, do bom time do Cruzeiro, há uma ascensão muito grande. No futebol também o São Paulo melhorou bastante, algumas peças um pouco, digamos,
que alimentavam uma expectativa muito grande e não estavam correspondendo, tipo o Ganso, o Alexandre Pato, eles melhoraram. A entrada do Kaká também deu uma outra cara a esse time do São Paulo. A gente viu o Souza falando agora, bom jogador de meio, o Denilson está vivendo muito bem. Eu acho que o grande mérito do trabalho do Muricy agora é conseguir fazer com jogadores como Ganso e Pato entrassem mais ou menos na linha de trabalho do Kaká e tivessem também disciplina tática. A gente vê jogadores participando mais quando não tem a posse de bola. E é isso que você espera de um time moderno, Chico. Não cabe mais no futebol o jogador que tem talento, mas quando perde a bola põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Celso, você tem razão. E eu estou muito feliz de ver o Luiz Fabiano correndo de novo em campo. E com certeza vai voltar e vai encontrar um lugar para ir nesse time aí. Acho que vai ser meio difícil, viu? Não acho não. Artilheiro é artilheiro e sempre faz falta. Bom, e só falando que hoje o Muricy Ramalho completa 1 ano à frente do São Paulo. São 433 jogos no comando do Tricolor, com 232 vitórias, 117 empates, 84 derrotas, um aproveitamento de 62%. E ele é o segundo técnico que mais dirigiu o Tricolor na história, 99 partidas atrás de Vicente Feola. Palmeiras agora, com pouco tempo para conhecer a equipe, o técnico Dorival Júnior está pegando pesado nos treinos do Verdão, que amanhã recebe o Criciúma no Pacaembu, em duelo direto contra o rebaixamento. Fernando Gavini esteve hoje na Academia de Futebol e nos conta como foi a preparação do Palmeiras para o confronto desta quarta. Véspera de partida normalmente é dia de trabalho leve, de fazer um rachão, mas não no Palmeiras de Dorival Júnior. Há uma semana no clube, o treinador corre contra o tempo para acertar o time que luta para escapar do rebaixamento. Nem o treino regenerativo pós-jogo aconteceu. Na segunda-feira, dia seguinte ao empate contra o Atlético Paranaense, Dorival fez um treino de posicionamento. Ele chegou agora, né? Então ele tá querendo colocar em prática, né? Ontem mesmo a gente fez um tático, mas bem parado, né? Ele mais explicou mesmo, sem muita correria, até pedia pra gente ir no trote, sem dar pique, né? Só pra movimentar mesmo. Com 8 desfalques ao todo, Dorival repetiu no coletivo a mesma formação utilizada contra o Furacão. A única mudança foi a entrada de Vitorino no lugar de Wellington, que tem uma lesão no tendão de Aquiles. O técnico tem usado o 4-2-3-1, com Leandro, Diogo e Juninho na linha de 3 atrás do centroavante Henrique. Durante toda a atividade, o treinador cobrou os jogadores e parou o treino em vários momentos para orientar e acertar o posicionamento. Dorival insistiu muito na pressão na saída de bola do adversário e na constante troca de posições entre Leandro, Diogo e Juninho. A gente estava dando um pouco mais de espaço, ele pede para a gente agrupar um pouco mais, jogando mais centralizado, ele pede para eu trocar bastante, né, com o Juninho e com o Leandro, para a gente tentar criar mais, né, chegar mais perto do Henrique. Dorival Júnior sabe que o Palmeiras precisa de uma reação imediata. Dos últimos 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu apenas 1. Nesse período dos 39 pontos disputados, a equipe conquistou apenas 6. Por isso é fundamental uma vitória nesta quarta-feira contra o Criciúma, adversário direto na luta contra o rebaixamento. É um jogo decisivo e a gente encara praticamente com uma oportunidade grande para seguir o caminho das vitórias, né? A gente conseguiu criar um bom resultado com um jogador a menos, né? Creio que a gente fez um melhor jogo que o Atlético Paranaense, mas não veio a vitória, né? Acho que a gente tem uma grande oportunidade agora jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor, para a gente conseguir a vitória. A fase é tão ruim que é difícil lembrar que o Palmeiras já viveu um bom momento neste Campeonato Brasileiro. Se só ganhou 1 dos últimos 13 jogos, venceu 4 dos 6 primeiros. Com o interino Alberto Valentim, que dirigiu o time entre a saída de Gilson Kleina e a chegada de Ricardo Gareca, o Verdão chegou a vencer 3 vezes seguidas e alcançou o G4. Já faz tempo. Muita gente nem se recorda disso, mas é um sinal de que é possível reagir. Às vezes o futebol é assim, né? No futebol, às vezes, não é uma ciência exata, né? Então, como você falou, né? Às vezes você não lembra da fase boa do Palmeiras. Então, também não quero lembrar da fase ruim. E a partir de quarta-feira, a gente tem a oportunidade de mudar isso. A gente ganhando do Criciúma, a gente já vai estar mais motivado também. Então, é outro treinador também. Alguns jogadores mudaram, é outra história também. E acredito que o Palmeiras pode iniciar uma nova fase também agora.
Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Atlético Mineiro na quinta-feira, 7h30, na Arena, em Itaquera. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava nesta tarde e tem as informações. A ideia do técnico Mano Menezes é contar com força máxima na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, quinta-feira contra o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Mas para isso, ele depende de conversas individuais com os jogadores que vão retornar dos jogos com suas seleções. Gil e Elias, que voltam da Brasileira, Guerreiro da Peruana e Lodeiro da Uruguaia. Nessa conversa, comissão técnica e departamento médico vão avaliar em conjunto quais desses atletas poderão ser aproveitados na partida contra o Galo Mineiro. Enquanto isso não acontece, Mano vai trabalhando o elenco, sabendo que terá à disposição na próxima quinta-feira Ferrugem, que ontem foi absolvido no STJD, e também Luciano, que cumpriu suspensão. Guerreiro, pelo empurrão no árbitro Bísio, também está liberado. Com 10 pontos atrás do líder, nesse momento, o objetivo do Timão no Campeonato Brasileiro é brigar para permanecer no G4 em busca de uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Vaga que poderá vir também através da Copa do Brasil, onde o Corinthians, nas quartas de final desta competição, vai enfrentar o Atlético Mineiro em 2 partidas com datas já confirmadas. O primeiro jogo vai acontecer em São Paulo, na Arena Corinthians, no dia 1º de outubro. A partida de volta está confirmada para o dia 15 de outubro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A diretoria corintiana, sabendo que o jogo da volta vai acontecer em meio à data FIFA, pediu à CBF o cancelamento desta partida, pois o Corinthians deve perder vários jogadores para a seleção brasileira, uruguaia e peruana. Mas a CBF confirmou o jogo e o Corinthians vai decidir a vaga com o Galo na Copa do Brasil em Belo Horizonte sem sua força máxima. O prejuízo é grande, né? Óbvio que não dá para sofrer por antecedência, mas óbvio que se jogadores estão indo para a seleção é porque tem talento para isso, são jogadores importantes, né? E sem dúvida nenhuma, nós gostaríamos de contar com todos eles dentro de campo, porque, como eu falei, a Copa do Brasil é um objetivo nosso, né? E sem dúvida nenhuma, vai fazer uma falta muito grande, o prejuízo é muito grande. Celso Cardoso, depois os caras pegam no meu pé quando eu falo que a seleção, a CBF mais especificamente, está perseguindo o Corinthians. É brincadeira. Mas o prejuízo é de todos, Chico. Não é de todos. É revoltante, é uma falta de organização. O Tardelli. E não vai perder mais ninguém, porque não tem jeito de nível para ir para lá. O Corinthians não. O Corinthians perde o Elias, Goulart, não é, também? perde o Gil, Cruzeiro. Né? Perde perde o Elias, perde o Gil, perde o Lodeiro e perde o Guerreiro. E perde o Guerreiro. Não. É uma quarta de final da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, que vale uma vaga para a Libertadores. Quer dizer, é muita sacanagem o que a CBF está fazendo com o Corinthians. E você vê só, o Corinthians... Fora a CBF! Chega de CBF! Está atrapalhando o Corinthians a CBF! O Gil e Elias chegam quinta-feira de manhã, vão para os Estados Unidos. Quer dizer, para jogar, pode até jogar na 7h30 contra o Atlético, mas fica puxado. O Lodeiro já está aí, voltou segunda, estava lá na Coreia. O Guerreiro jogou em Doha, no Catar, chega na quarta para, de repente, jogar na quinta. Quer dizer, é um absurdo. A CBF, ela mata o que ela tem de melhor. Ou seja, são os campeonatos nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É o nosso exemplo de gestão. Enfim, não vou nem falar. Não, nota 0 para o Marinho, nota 0 para o Marco Paulo Del Nero. Estão arrebentando com o Corinthians, vão tomar banho. E só para dizer que o julgamento do Petros vai ser na quinta-feira, tá bom? Ao meio-dia, para tentar descaracterizar aquela agressão lá. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O lateral direito Michael merece mais uma chance na seleção brasileira? Não, 66% dos votos. O programa de hoje fica por aqui, a gente se despede. Amanhã às 6 da tarde tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Amanhã eu tô aqui de volta. Tchau.